Graça e paz, meu amigo e minha amiga do canal O Alto Clamor. Que bom estar com vocês em mais um vídeo em nossa jornada de estudos proféticos. A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz. Isaías capítulo 8, verso 20. A lei, a Bíblia, e ao testemunho, o Espírito de Profecia. Devemos nos basear, devemos construir nossa fé em cima desses alicerces seguros. Por isso, vamos dar continuidade dessa jornada com o título A Última Crise da Terra. E o tema que estamos ao longo desse período estudando é esse: a última crise da Terra, eventos finais da história humana e as profecias nos revelando coisas extraordinárias através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nossa regra de fé e prática, e do Espírito de Profecia, o testemunho de Jesus. E hoje nós temos um tema especial: o que podemos esperar do que virá, né? O que podemos esperar? Meu nome é Albênio Lourenço, irmão na fé vosso, e esse é o canal O Alto Clamor. Antes de lermos os textos de hoje, eu queria a sua colaboração. Por favor, deixe o seu like, o seu comentário, porque o like e o comentário faz com que a plataforma, o YouTube, reconheça nossos vídeos como vídeos relevantes. Então ele será recomendado na plataforma para outras pessoas. Então o vídeo vai ser expandido e mais pessoas irão ter contato com esse conteúdo. Participe também do nosso ministério através do compartilhar os vídeos. Compartilhe na rede social que você tiver, compartilhe nos grupos de WhatsApp que você tiver e até mesmo de forma privada para os seus contatos do WhatsApp, tá bom? Contamos com você, vamos junto tocar a trombeta porque em breve Jesus voltará. Bem, deixando agora a palavra de Deus, o Espírito de Profecia nos guiar, eu convido você a avaliar na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 34. Olha só o que diz. Repito, o tema de hoje: o que podemos esperar? Está escrito aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 32 a 34, o seguinte: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Eles estavam apreensivos com o que estava para acontecer. E Jesus, tornando a levá-los à parte, os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo, verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los-ão à morte, e entregarão aos gentios. Verso 34, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Meus amigos, nessa passagem mostra claramente que Jesus, ao ver a apreensão, o cuidado que os discípulos estavam com as coisas que estavam para acontecer, Jesus chama eles à parte e o Senhor Jesus começa a dizer para eles: olha, estamos indo para Jerusalém, lá em Jerusalém os escribas e os mestres da lei irão capturar-me, e vai capturar o Filho do Homem, vai ter julgamento, vão condená-lo, vão cuspi-lo, vão desrespeitá-lo, vão condená-lo à morte, e irão ser entregues, o Filho do Homem será entregue aos gentios, ou seja, os judeus iriam entregar Jesus aos gentios, que no caso é os romanos iriam crucificá-lo, iam matá-lo, mas após isso, ele, o Filho do Homem, Jesus, iria ressuscitar após o 3º dia. Jesus aplicou essa mensagem no coração dos discípulos, mas parece que depois disso os discípulos não absorveram essa informação, de modo que quando aconteceram as coisas, eles ficaram escandalizados, com medo, faltou-lhe a esperança e começaram a perder o autocontrole. A fé foi desmoronando, porque Jesus avisou antes o que ia acontecer, mas eles parece que agiram, depois que aconteceu tudo, parece que eles agiram como se Jesus não tivesse avisado nada, mas ele avisou.
A isso diz o Espírito de Profecia, o livro Eventos Finais, capítulo 1, A Última Crise da Terra, página 11. O que podemos esperar? Olha só o que Ellen White escreve aqui no Espírito de Profecia. Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou aos discípulos que ele deveria ser morto e ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as palavras de Cristo na mente e no coração dos discípulos. Mas eles aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem centralizavam todas as esperanças devesse sofrer uma morte cruel e vergonhosa, porque a morte de crucifixão era uma vergonha. As palavras de que necessitavam se lembrar fugiram-lhe da mente, e ao chegar ao tempo de prova, estavam desprevenidos. Cuidado, irmãos, desprevenidos eles estavam. A morte de Cristo destruiu as esperanças deles tão completamente como se ele não os tivesse advertido. Nas profecias, o futuro se abre diante de nós, tão claramente como foi revelado aos discípulos, pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia estão claramente apresentados. Porém, multidões não possuem maior compreensão dessas verdades importantes do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. O Espírito de Profecia, amigos, fala aqui que da mesma forma que Jesus anunciou tudo quanto ia acontecer em relação ao julgamento dele, a crucifixão e depois a ressurreição, da mesma forma que ele anunciou, e os discípulos, na hora que começou a acontecer, agiram como se não soubessem de nada daquilo, da mesma forma será agora no nosso tempo, no tempo do fim. As profecias mostram tudo que vai acontecer futuramente diante de nós. E Ellen White diz aqui, inspirada pelo Espírito Santo, que as multidões não estão apercebidas desses fatos, mesmo esses fatos estando revelados. O que é que acontece, meus amigos, com a igreja, com os irmãos e com as pessoas que não são da igreja? Primeiramente, o primeiro grupo, os irmãos, as pessoas que se batizaram, entregaram a vida a Cristo, estão na igreja. O que é que acontece com elas? Não se debruçam no estudo da Bíblia, da maneira que tem que ser, e do Espírito de Profecia. Por não estarem de acordo com a lei e com o testemunho, eles são impossibilitados de entender o que está acontecendo. E quando começa a acontecer, não consegue discernir os acontecimentos. Estamos hoje vivendo nos últimos minutos do relógio que marca a volta de Jesus. Estamos vivendo os últimos tempos. Jesus está vindo, as profecias estão se cumprindo de forma acelerada, os tempos estão abreviados, encurtados, crises e mais crises em todos os aspectos aqui no planeta, e as pessoas não buscam a palavra de Deus e o Espírito de Profecia para terem um discernimento correto das coisas. O apelo que fazemos nesse vídeo é que você tome uma atitude diferente da multidão. Vá à Bíblia diariamente, estudar as profecias e ao Espírito de Profecia. Livros como A Grande Controvérsia, O Grande Conflito, ou mesmo até o livro Eventos Finais, precisam ser estudados pelo povo de Deus, para que o povo de Deus saiba se colocar em posição segura. Quando você conhece a Bíblia, as profecias e o Espírito de Profecia, você consegue ver claramente ao seu redor o conflito se desenrolando. E tudo o que ocorre no cenário mundial, você vai ter condições de discernir e de permanecer firme em cima da rocha da verdade do Evangelho. A mensagem do tempo presente é a mensagem do terceiro anjo. Nós precisamos estudá-la, entendê-la, vivê-la e pregá-la. Se eu e você permanecermos como as virgens adormecidas, vamos ser pegos de surpresa. E eu convido você para fazer parte do grupo do Alto Clamor. Que grupo é esse? É o que grita lá em Mateus 25. Leia Mateus 25. Leia, e é o grupo que grita: eis que vem o noivo. Não fique no grupo que dorme, tá bom? Vamos juntos, tocando a trombeta. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esperança, assine aí a notificação, o sininho, e inscreva-se no canal.
Vamos juntos nos preparar para a volta de Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, obrigado pela mensagem revelada hoje. Ajude-nos a estudarmos a profecia e a estarmos apercebidos dos fatos. Purifica-nos de todo o pecado e nos use como trombetas do Senhor para anunciar as verdades presentes para o tempo do fim. Abençoe a nossa vida, nossa família e nossos caminhos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até o próximo vídeo e lembre-se,